que é o estado de presença? O que significa isso? Será que ele é aquilo que você pensa que é? Será que o estado de presença é aquilo que você tem na sua mente, que você acredita que é? Não. Por quê? Porque você não consegue pensar sobre o estado de presença. Por isso que você tem que ficar muito atento. Nós vamos usar palavras para tentar acessar aquilo que as palavras ou a mente, o pensamento não consegue acessar. Nós vamos tentar abrir um caminho para depois conseguir acessar. Então, primeiro, entender, mas sempre entendendo que não tem nada que você precisa entender para entrar no estado de presença. A mente não consegue acessar o estado de presença. Vou repetir. Você não consegue acessar o estado de presença através da mente. Por isso que nós temos esses dois pontos. Quais são os pontos? Nós temos a questão de que se você está identificado com o conteúdo da sua mente, você não tem como viver o seu eu verdadeiro. Jesus disse isso também, que você não pode servir, você não pode agradar a dois senhores. Ou você vive identificado com o falso eu, ou você vive identificado com o seu verdadeiro eu. Então, o que é estar presente? Estar presente é estar com a mente quieta, mas alerta. E o que é não estar presente? Não estar presente é quando você está mergulhado em seus pensamentos, quando você está preso a eles, quando você está identificado a eles, quando você está completamente absorvido pelos seus pensamentos. Toda a sua atenção é consumida pelo seu pensamento, tá? Então, quando isso acontece, você não está presente. Você está presente quando você está enraizado dentro de você. Quando você, as raízes, o seu ponto de referência, as raízes estão dentro do seu corpo interior. E você não está presente quando você está totalmente enraizado na mente. Quando o corpo só serve para carregar a mente. Muitas vezes você nem sente o corpo está todo dolorido, todo tenso, e você nem percebe isso. Por quê? Porque toda a sua consciência está presa na mente, está presa no pensamento. Então, quando isso acontece, eu lembro da minha tia, a gente morava lá no interior, e os filhos da minha tia foram lá para a região do Vale dos Sinos, perto de Porto Alegre, que fica umas 6 horas de carro, trabalhar lá na cidade. Eles foram morar para lá. E a minha tia, que nunca tinha saído do interior, decidiu ir visitar os filhos para lá. E só que quando você é do interior, você tem um medo terrível da cidade grande. E ela tinha aquele medo de que alguém poderia roubar a bolsa dela com o dinheiro. E aí no ônibus, quando ela dormiu, ela pegou e segurou a bolsa dela com tanta força que ela machucou todo o pescoço. Depois parecia que ela tinha sido, tentado se enforcar, porque ficou aquelas marca azul em torno do pescoço, assim. E aí ela veio lá em casa e a minha mãe perguntou, mas o que aconteceu no teu pescoço? Ela disse, não, isso foi segurando a bolsa. Quer dizer, a mente, a tensão, o medo era tão grande que ela não sentiu que ela estava machucando o corpo dela. E isso acontece muito com a gente. Não só machucar fisicamente, como emocionalmente. Então, quando você está enraizado na sua mente, muitas vezes você está ausente para o seu corpo. Você não está presente para o corpo. E isso faz com que você, muitas vezes, fique doente. Por quê? Porque quando você não vigia, quando você não está presente, outros seres que não seriam convidados na sua presença, eles tomam conta. Então, terceiro ponto. Quando você está presente,
O fundamento está na rocha. O que significa isso? Você é uma pessoa segura, você é uma pessoa tranquila, você não se abala facilmente com as intempéries do ambiente. Lembro da parábola do homem que construiu a casa sobre a rocha, que ele estava em paz, estava tranquilo. Por quê? Porque a chuva, o vento não iriam destruir a casa dele. E a mesma coisa acontece com quem está presente. O segundo ponto é quando você não está presente, é quando você constrói a sua casa sobre a areia, isto é, quando você vive aflito, quando você tem medo de que qualquer coisa possa derrubar a estrutura. Por quê? Porque é uma estrutura frágil. O que é uma estrutura frágil? Construída com o conteúdo da sua mente. Tá? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, também usando o ensinamento de Jesus, o quarto ponto é quando você escolhe a porta estreita, quando você vigia, quando você está atento. O que é escolher a porta estreita? A porta estreita é o momento presente que nos conecta a esse breve espaço atemporal que é a eternidade. A gente acredita, ou foi ensinado assim, que eternidade é um tempo sem fim no futuro. Mas o futuro não existe, o futuro é uma ilusão, é uma projeção mental. E se a eternidade estivesse no futuro, também deveria ser uma projeção ilusória. Então, o que é a eternidade? A eternidade é a conexão com a porta estreita, que é o eterno agora, onde não existe sofrimento, onde não existe problema, onde não existe conflito e não existe drama. Por quê? Porque tudo isto é a perdição da porta larga. O que é a porta larga? É o passado que não tem fim e o futuro que não tem fim, porque ambos são projeções mentais. Então, quando você se perde na porta larga, nas portas largas, que significa quando você vive imerso no passado e no futuro, nós vimos isso na aula antes da anterior, na penúltima, sobre a diferença de tempo psicológico e tempo cronológico. Quando você vive identificado com o tempo psicológico, isso significa que você se perde pela porta estreita, pela porta larga, pelas portas largas. E por isso você cria muito sofrimento. O quinto ponto, você está presente quando você se conecta com o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é justamente a vida interior. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso não significa que a pessoa chamada Jesus Cristo, o indivíduo, o ser humano, que ele é o caminho, que ele, este Senhor que veio ali, que ele é o caminho. Ele estava nos dizendo que o eu sou, o tempo sem passado e o tempo sem futuro. O eu sou é a verdade, é o caminho, é a vida. Não existe passado e futuro em Cristo. Existe passado em Jesus, Jesus viveu, mas o Cristo, que é o lado divino de Jesus, ele está vivo, ele está presente em nós. Então, a gente precisa entender tudo isto. E Jesus, quando ele falava do reino dos céus, ele dizia que o reino dos céus está dentro de nós. Não o procure ali ou lá, ele está dentro de nós. É a vida, é a nossa centelha, é a conexão através desse estado de presença. E quando você não está presente, você não está conectado ao reino dos céus. O que acontece? Você vive em sofrimento, você vive em pecado. É lógico que isso conflita, de certa forma, com muito do que nós viemos aprendendo. E isso não elimina a religião do processo, em hipótese alguma. Isso simplesmente abre uma clareira para tanta coisa incompreendida e que nós podemos compreender e podemos clarear melhor. Por quê? Porque nada
tem aliviado a nossa vida. O que é o pecado? Está dizendo aqui que o oposto de se conectar com o reino dos céus, que é o verdadeiro eu, que é o nosso lado divino, que é a centelha divina que existe dentro de nós, existe a vida em pecado. O que é o pecado? Pecar significa errar o alvo. A origem da palavra vem de errar o alvo. O pecar é uma palavra que os arqueiros usavam, e quando eles erravam o alvo, eles diziam que havia um pecado. Então, o que é o pecado original? É quando você erra o alvo da sua origem. Quando você pensa que você é o que você não é, e você ignora a sua origem divina. Isto é o pecado original. E por isso você sofre. Por quê? Porque você se isola, você se separa, você é como o ramo cortado da videira, como Jesus falou. Então, isso são 5 exemplos para você entender se você vive num estado de presença ou não. Todos nós que estamos identificados com a mente, na verdade, como diz Tolle, a mente é um navio furado. Se você não sair dele, você vai se afogar, você vai afundar juntos. Se nós não conseguirmos nos libertar da mente, cada vez mais vai criar mais dor, conflitos, confusões, violência, doença, desespero, loucura e intensidade cada vez maior. Eu vou dizer para você, para finalizar, por que a espécie humana sobreviveu até agora? Porque nós achamos uma válvula de escape. O que nos mantém vivos ainda como espécie é o fato de que nós encontramos meios para nos manter abaixo do nível da mente. Nós conseguimos algumas pequenas doses de paz, de tranquilidade, quando nós conseguimos escapar da mente, nos levando abaixo da mente. Uma delas é o sono. Outras são coisas como televisão. Quando você assiste a televisão, você silencia a mente, você está tão fixado naquele filme. Álcool, quando você bebe umas cachaça, você também solta a mente, você se torna abaixo da mente. Pornografia, sexo, também nos eleva mais abaixo da mente. Drogas, remédios que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse por isso, se não fosse pela TV, se não fosse pela pornografia, pela sexualidade, pelos tranquilizantes, pelos antidepressivos, a situação seria muito pior. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: descer abaixo da mente não é uma alternativa, não é uma opção, porque isto retarda a nossa evolução como espécie. Nós precisamos nos elevar acima da mente, nós precisamos recuperar a nossa consciência. Para sobreviver, nós temos que fazer isso. Nós temos que nos elevar, subir acima da mente. Então, para finalizar, recapitulando, a presença é a consciência liberta, sem apego ao que? As formas mentais e emocionais. Como a gente liberta a nossa consciência da prisão mental? Através do estado de presença. A chave do processo do despertar da inconsciência está no estado de presença. E o estado de presença, no estado de contemplação, não existe pensamento, não existe julgamento, não existe sofrimento, não existe resistência, não existe negatividade, não existe problema. Você se conecta com um vasto campo de inteligência infinita, vasto campo de abundância, que a sua mente não consegue entender, não consegue perceber. E a partir disso, a partir desse estado, dessa inteligência infinita, você cria a realidade que você desejar. Vai chegar um momento que automaticamente os resultados, o despertar, vai começar a aparecer naturalmente.